Boa noite, senhoras e senhores. Estou aqui para falar sobre esse projeto. Eu gostaria de contar para vocês que logo que eu comecei aqui em janeiro, começo do meu mandato, a gente propôs uma subcomissão para justamente discutir um tema tão polêmico, tão delicado e tão sensível da cidade de São Paulo, que é o transporte de passageiros por motociclistas, tanto por aplicativo quanto na função que já é regulamentada pelo governo federal como mototáxi. Nós fizemos um trabalho com 16 reuniões ordinárias, 2 extraordinárias, 2 audiências públicas, sendo que a primeira que aconteceu aqui foi muito difícil, bastante polêmica. Tivemos quebra-pau, literalmente quebra-pau aqui com vereador e manifestantes. 50 especialistas no tempo foram consultados. E nós fizemos, o relator do projeto, que é o vereador Paulo Frange, fez um relatório de 400 páginas. Nesse momento, nós tínhamos a Prefeitura de São Paulo dizendo não à atividade. E a gente sabe que a justificativa dada pelo Executivo é aumento de mortes, que sim, de fato, é uma coisa que nos preocupa. E essa preocupação do prefeito é legítima. No entanto, o aumento real da sinistralidade com mortes na cidade de São Paulo se deve, sim, a uma forma de explorar o trabalho de motofrete, vendendo pressa e entregando sinistros. A gente sabe muito bem que todos esses aplicativos, eles dão bônus por pressa, bônus por menos tempo, oferecem vantagem aos seus consumidores, baseado em cima de menos tempos, que isso daí cria o quê? Uma cultura de pressa, uma cultura de estresse na cidade e entrega o quê? Sinistros. Nós tivemos realmente um aumento de mortes considerável, especialmente entre motociclistas. Mas isso está associado, sim, a alguma pandemia que acontece aqui na cidade de São Paulo, que é a falta de fiscalização. Então, voltando ao ponto, quando um executivo fala não, não é igual a zero. Qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Ou seja, você fala que não pode tapar o sol com a paneira, e a gente sabe muito bem que a prática de motociclistas cobrarem ou não, mas darem caronas, tirando algum proveito, como alguma gorjeta para poder conseguir pagar a gasolina ou qualquer coisa assim, ela já acontece. A gente também sabe muito bem que nas franjas da cidade a gente tem uma carência muito grande do transporte coletivo, uma carência maior ainda de segurança pública, segurança viária e principalmente proteção à mulher. Portanto, o mototáxi, moto por aplicativo, ele funciona assim nas periferias como solução questionável para a falta de infraestrutura de transporte coletivo e de segurança para a mulher. Portanto, nós estamos falando aqui de um problema crônico, um problema que existe, e não é o não regulamentação que vai resolver. E quando nós tivemos essa guerra, assistimos essa guerra entre as operadoras e o Poder Executivo, mantendo o não, e as operadoras insistindo em oferecer esse serviço, nós tivemos, sim, fatalidades que não podem ser consideradas como foi uma fatalidade, que foi a morte de uma passageira, quando uma outra pessoa abriu o carro, a porta de um automóvel, e nós tivemos essa infeliz fatalidade. Estou aqui já desejando muito consolo à família que perdeu um ente querido justamente nesse transporte. Portanto, quando a gente diz não e se recusa a regulamentar, a gente está dando asas à prática ilícita, não controlada, que é o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Depois de todo esse trabalho da subcomissão, nós recebemos um sinal verde por parte do Executivo, sim, está na hora de regulamentarmos. Então, ficou a cargo do vereador Paulo Frange de redigir uma minuta de uma regulamentação, já que ele era o relator desse trabalho insano que nós fizemos na subcomissão de trânsito e transporte com foco neste serviço. A primeira minuta trazida pelo meu colega Paulo Frange, ela foi muito é uma coisa difícil de explicar. Sabe quando você coloca assim, você pode praticar tal
tal prática, você pode ter tal profissão, mas, no entanto, tantas burocracias, tantas dificuldades, você nunca vai consegui-lo. Aquela coisa, botando tanto problema, tanta dificuldade, tanta burocracia, eu nunca ia sair. O que nós conseguimos aprimorar nessa primeira minuta, trazida pelo meu colega, que é o relator da nossa subcomissão? Primeiro, responsabilidades em relação à segurança do motorista e do passageiro dada por parte dos aplicativos, por parte das empresas de aplicativo, com seguro não só para o motociclista, seguro também para o passageiro e desembaraço no sentido do cumprimento desses seguros. Nós também conseguimos trocar completamente o foco proposto deste projeto. A primeira minuta que nós recebemos, ela proibia, vejam só vocês, proibia o embarque e desembarque em pontos de ônibus, terminais de ônibus, estações de trem de metrô, o que nega e contraria toda e qualquer efetividade desse sistema, que justamente ele acontece para prover uma última perna de deslocamento, justamente onde a gente não consegue ter a capilaridade do transporte coletivo nas franjas da cidade. Conseguimos reverter esse conceito equivocado que nos chegou no primeiro momento. Outra coisa que nós também conseguimos fazer foi tirar as taxas, fazer com que qualquer tipo de cadastro obrigatório por parte dos motociclistas fosse gratuito. Agora, da parte da prefeitura, nós conseguimos tirar as ferramentas que estavam induzidas no sentido de glosar a proposta, fazer mais dificuldade do que propostas. Na parte, conseguimos também a obrigatoriedade, inserimos a obrigatoriedade da prefeitura sinalizar os pontos perto, logisticamente execuíveis, no sentido de embarque e desembarque desses passageiros das motocicletas, justamente gravitando perto dos transportes coletivos. Aonde esse projeto continua falho? Ele continua falho nas obrigações com as empresas de compartilhamento de dados, com uma proatividade da prefeitura que a gente ainda precisa construir, no sentido de utilizar o compartilhamento de dados para a devida fiscalização de velocidades, que também não se encontra ainda neste projeto, coisa que eu considero falha. Estou aqui, eu, assinando esse projeto e dizendo que ele continua falho em algumas coisas que a gente tem sim que aprimorar, mas a gente tem que ter base para aprimorar. Se não existe um projeto aprovado, ele não tem o que ser aprimorado. Nós também corrigimos mais responsabilidades para as empresas, também corrigimos um viés que precisa ser colocado, que é, para além das empresas e aplicativos, também a possibilidade de fomento, de criação de cooperativas dos próprios trabalhadores, porque se tem uma coisa que pode sim melhorar, é companhias, cooperativas concorrentes dessas empresas, para que estas cooperativas gerenciadas pelos próprios motociclistas tenham condições mais dignas e mais seguras de trabalho, aonde a pressa não é um valor de venda, e sim algo que é a ser combatido nesse tipo de serviço, aliás, não só no motofrete, no mototáxi, mas sim na cidade como um todo. Mais planejamento e menos pressa e velocidades mais compatíveis com a segurança. Outra coisa também que aí é um compromisso meu, existe neste projeto algo que eu não concordo. Eu não concordo com a obrigação da placa vermelha, não concordo. E isso é um ponto de concordância. Nem as empresas concordam com essa obrigatoriedade, nem os próprios condutores concordam com isso. E eu, a princípio, ainda tive que aceitar, na medida que era uma imposição colocada pelo vereador, que é da base, o meu caro colega Paulo Frange, que está defendendo interesse da prefeitura, eu agora me coloco numa situação
situação de, sim, eu vou votar nessa versão e sim, vou votar não numa segunda versão se essa obrigatoriedade da placa vermelha persistir, porque ela é mais um meio de mecanismos de burocracia, dificuldade para você não ter a venda da solução, e se ela vier, ela vem com um custo, altíssimo custo para o próprio motociclista. Então eu digo, esta versão que nós estamos votando hoje está perfeita? Longe disso, mas ela está anos-luzes melhor do primeiro rascunho que veio do meu colega. No meu entender, a gente tem que regulamentar, porque do jeito que está o serviço já acontece, no dia 10 acaba a proibição jurídica e as operadoras poderão voltar a prestar esse serviço sem qualquer nenhum tipo de regulamento. Então eu aqui me oponho totalmente, pedi inclusive para que as empresas segurem a sua pressão, para que a gente não tenha que conviver de novo com os serviços sendo prestados à custa da vida à custa da vida dos trabalhadores, à custa das vidas das pessoas que serão transportadas, dos passageiros, a revelia daquilo que a gente pode dizer do bom senso. Então, nesse momento, eu peço que a todos os senhores vereadores, vamos trazer para um debate numa segunda votação e esse projeto vamos melhorar, vamos cobrar do Executivo a não veto daquilo que a gente vai colocar, e eu particularmente vou me sentir muito honrada se a gente tirar daqui um projeto de lei, uma lei que regulamente esse serviço, faça com que a população paulistana possa contar com esse serviço bem prestado, que não precarize a situação dos atuais motociclistas que prestam serviço para essas empresas, que não coloque a nossa população em risco e que, mais do que tudo, não precarize e não atente à continuidade do bom serviço do nosso transporte coletivo. Mais uma vez, a gente corrigiu o viés equivocado da primeira proposta, que era não estar coligado com o transporte coletivo, e nós, nesse momento, pedimos que a todos vocês, mesmo que desconfie deste texto, que prestigiem o trabalho insano que nós tivemos durante 8 meses de avaliação, de levantamento de dados, de horrorizar o que é a situação desses jovens trabalhadores, a sua maioria deles pretos e pardos de pouca idade, que estão em cima de 2 rodas motorizadas, fazendo aquilo que a gente chama de entortar o cabo para conseguir o seu ganha-pão. Entortar o cabo com mercadoria não é aceitável, muito menos aceitável será entortar o cabo levando passageiros em cima da quebra de um decreto, de uma pressão sem regulamento. Então, mais uma vez, eu peço que as senhoras e senhores vereadores prestigiem o trabalho feito no nossa subcomissão presidida pelo nobre vereador Senival. Você quer fazer uma parte, Senival? Está com você.